que o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Águia não sou? Pode ser? Cantar? Vou botar pra língua aqui. Seu? Acho que é o outro, que é o cabo maior. Às vezes as pessoas cantam essa música, aí ficam assim, arrotando arco-íris, né? Passarinho sou, coisa mais meiga, um passarinho. E às vezes não percebe toda uma radicalidade, toda uma exigência que está por trás dessa pequena frase. Águia não sou, trago dela apenas o olhar, passarinho é o que eu sou. A gente vai chegar nesse ponto dessa música, mas antes, uma frase de Santa Teresinha que é muito marcante e que dá assim a chancela da sua espiritualidade, é a seguinte: meu Deus, escolho tudo, não quero ser santa pela metade. Santa Teresinha, ela também pode ser considerada como a santa do ou tudo ou nada. E isso nós estamos falando de uma menina. Desde o primeiro beijo que Jesus deu na alma de Santa Teresinha. Alguém sabe qual foi esse primeiro beijo? O primeiro beijo de Jesus na alma de Santa Teresinha, e ela passou 4 anos ansiando, desejando ardorosamente por este beijo. Foi a sua primeira Eucaristia. Santa Teresinha, ela era muito nova para receber a Eucaristia. Então, quando a sua irmã do meio estava se preparando para poder receber a comunhão pela primeira vez, ela ia junto com a irmã. E ela passou esses 4 anos que ela tinha que esperar, se preparando, ouvindo as formações do padre, vivendo a fé. Num determinado dia, o padre disse: aquele que recebe Jesus Eucarístico precisa se conscientizar que irá abraçar uma vida nova. Aí ela diz nos escritos dela: a partir daquele dia, sem antes receber Jesus, meu amado, eu já comecei uma vida nova. Nós estamos falando de uma criança. Uma criança. Menos de 14 anos de idade. Já tinha todo esse desejo por ser toda de Deus. E a vida dela vai progredindo até o dia que, quando ela consegue entrar no Carmelo. A entrada no Carmelo dela já foi outra novela.
Porque ela não podia entrar porque era nova demais. Nem o bispo aceitasse, muito nova. E ela esperando em Deus e já vivendo uma vida nova em Deus. E para a gente poder entender um pouco também Santa Teresinha, o porquê, o novo que ela traz, porque Santa Teresinha começou a falar de uma coisa que a igreja só veio falar em 1964. Santa Teresinha já falava em 1830, mais ou menos. Veja só, o que Deus infundia de graça no coração daquela menina. Santa Teresinha, ela viveu numa época onde, dentro da questão da espiritualidade da igreja, se chamava de puritanismo jansenista. O que era isso? Primeiro, que se colocava que só podia ser santo padre, bispo, religioso. Povão, não era muito falado para vocês serem santos. Quem tinha que ser santo era bispo, padre e os religiosos. Além de colocar a santidade como algo destinado a almas elevadas, almas grandiosas. Então, o contexto da vida de Santa Teresinha vai ser marcado exatamente por isso. E uma outra coisa que era muito forte nessa época, não se falava de um Deus amoroso e misericordioso, se falava de um Deus juiz, que olhava e julgava e condenava as ações do povo. Santa Teresinha, nesse seu ardor de amor por Deus, vai exatamente apresentar e trazer ao mundo o rosto misericordioso de Jesus. Por isso que ela vai chamar Jesus de meu amado, o amado de minha alma. E isso já era uma característica, de modo especial, da espiritualidade carmelita. O Carmelo sempre procurou ver Jesus como o amado, e Santa Teresinha tornou isso mais evidente. Então, uma das coisas principais que Santa Teresinha ainda ensina hoje é que nós devemos ter almas apaixonadas por Deus. Você ama alguém na sua vida? Sim ou não? O esposo, a esposa, o filho, o pai, você ama alguém? Você ama com todas as tuas forças esta pessoa? Você seria capaz de morrer para que esta pessoa pudesse viver? É com essa mesma intensidade que Santa Teresinha nos chama a amar Jesus. Porque é interessante que quando nós amamos os seres humanos, às vezes nós somos capazes de deixar de fazer coisas que nós gostamos para agradar o ser humano a qual nós amamos. Não é verdade? Talvez você já tenha passado por isso, né? Vamos supor que o rapaz é doido pelo Ceará, se apaixona pelo uma tricolor. E aí? Ele não vai mais esculhambar o Fortaleza. Ele vai aprender a fazer aquela coisa que casal apaixonado faz, né? Anda pegar a banda do Ceará e a banda do Fortaleza. Por que que nós não somos capazes de loucuras de amor por Jesus Cristo? Por que que nós somos capazes, às vezes, por exemplo, as mulheres, geralmente, que ainda vivem uma ditadura, né, assim, da balança, tem muitas mulheres que se submetem quase a uma dieta, assim, de campo de concentração, para poder agradar o esposo, o namorado, ou aquele com quem ela quer namorar. Mas quando é para Jesus, não consegue. Então Santa Teresinha, ela vem despertar esse nosso olhar. Nós precisamos ser pessoas
completamente apaixonados por Jesus. A nossa alma deve ansiar dolorosamente pelo beijo de Jesus em nossa alma, que é quando nós comungamos. E aí nós precisamos entender: a comunhão é para todos. Aí eu vou falar uma frase que nem todo mundo gosta: aqueles que estão preparados, aqueles que têm uma vida de luta pela santidade, porque isso é amar Jesus. O amor a Jesus se manifesta numa vida de luta pela sua santidade. Então Santa Teresinha, ela vem deixar isso muito claro na sua vida. Precisamos amar Jesus, ter uma alma apaixonada por Jesus, daquele amor que você sente que a pessoa que você ama é o ar que você respira, que sem a pessoa que você ama estar perto de você, é meio que como fica tudo triste, nublado, escuro. E quando a pessoa que você ama chega, você sorri, você se sente mais forte, se sente protegido, porque é isso que o amor faz. E é assim que nós devemos estar junto de Jesus. Santa Teresinha, quando vai falar desse amor, ela vai falar daquilo que ficou mais característico quando se fala de Santa Teresinha: a pequena via, a infância espiritual. E aí, às vezes, devido à linguagem, a linguagem de uma menina, de uma adolescente, ao falar de pequena via, infância espiritual, algumas pessoas, como a antiga madre do Carmelo daqui, diziam assim: padre, eu fico assim com raiva, porque as pessoas pensam que Santa Teresinha é só oh meu Deus, e não percebe que é uma espiritualidade das mais exigentes que existe na nossa igreja. Porque quando você lê as obras completas de Santa Teresinha, durante vários trechos dos poemas dela, ela vai botar essas interjeições: meu amado, doce amado da minha alma. E as pessoas às vezes pegam apenas como um romantismo. Não, o negócio é sério, muito sério. Falei para vocês que Santa Teresinha já falava de algo que a igreja só ia botar como doutrina em 1964, que era exatamente quando ela vai dizer: a minha vocação é amar, o meu lugar na igreja é o amor. E Santa Teresinha começa a mostrar a todos que a vocação à santidade é para todos, e não apenas para um grupo seleto, uma tropa de elite espiritual da igreja. Não, Santa Teresinha, ela vai colocar que a santidade não é apenas para as grandes almas, como ela vai dizer, mas para as almas pequenas. Quando Santa Teresinha vai dizer que a santidade também é para as almas pequenas, não é uma coisa depreciativa. Ela não está diminuindo ninguém. Ela vai dizer exatamente o que? A alma pequena é aquela que tem consciência das suas fraquezas e das suas limitações. Só pode ser santo aquele que é consciente das suas fraquezas e das suas limitações. Por quê? Quando eu não me torno consciente das minhas fraquezas e das minhas limitações, eu ando no fio da navalha do orgulho, da prepotência. Se eu tivesse a oportunidade de bater uns 2 dedos de prosa com o Papa Francisco, eu iria perguntar se ele tinha feito algum retiro espiritual carmelita quando ele escreveu o último documento dele, a última exortação dele, a Gaudete Exsultate. Porque ele vai falar muito do que Santa Teresinha falava. O Papa, ele vai alertar, vai trazer à tona exatamente o que Santa Teresinha fala e o que depois o Concílio Vaticano II, na Numa Gentium, também vai falar. A vocação à santidade é universal na igreja.
E o Papa vai trazer 2 alertas. Cuidado com o pelagianismo e o agnosticismo. 2 perigos do nosso tempo. Perigos tão antigos, lá do século V e VI, mas tão atuais hoje em dia. O que é isso? O que é o pelagianismo? É você achar, primeiro, que você é a última Coca-Cola do deserto. Achar que você é o maioral. Achar que na tua alma o pecado original não deixou uma marca. Achar que Jesus é só um cara legal. É um cara que se comportou da melhor maneira possível. Que Jesus é o top de linha da produção humana, ao qual nós devemos olhar e dizer: eu vou ser como esse cara quando eu crescer. Padre, mas nós não devemos querer ser igual a Jesus? Sim. Mas o pelagianismo ele vai dizer que você consegue isso pelas tuas próprias forças. E não é isso que a igreja vai dizer. A igreja vai dizer que nós devemos buscar ser iguais a Jesus pelo nosso esforço, porém, somente conseguiremos com a graça de Deus atuante na nossa vida. Sem a graça santificante, sem a ação do Espírito Santo na nossa vida, ninguém consegue ser santo. Padre, meu irmão, me diga uma coisa. Alguém já lhe fez muita raiva na vida? Que você teve vontade de pegar assim, as 2 mãos no pescoço para lhe ouvir a traqueira. Já? Pronto. Agora você vai ter que morrer para essa pessoa viver. Humanamente, seja sincero, isso é fácil? Por isso que nós precisamos da graça santificante de Deus. Porque sem ela, nós não conseguiremos dar esse passo. Nós não conseguiremos a pessoa dar uma lapada na tua cara e tu pode bater do outro lado que eu estou querendo. Isso não é masoquismo, tá? Mas o que é que a passagem quer nos dizer com isso? É quando aquela pessoa que você ajuda, aí ela devolve com patada, aí depois vem pedir ajuda de novo, aí a gente fica na tentação humana de dizer: não ajudo mais porque essa praga não merece. Não é assim? Só que o que o Senhor nos diz: dê outra face. Você ajudou, ela não reconheceu, mas continue ajudando. Padre, ela não merece, mas ajude, porque você é chamado a dar outra face e amar até os teus inimigos. Rezar por quem te persegue. Meus irmãos, só pela nossa vontade, só pelo nosso querer, esse negócio não vai acontecer. Precisamos estar abertos à graça santificante de Deus, que nos faz capazes de viver assim. Esse é o perigo do pelagianismo, que é o perigo que Santa Teresinha já alertava. Se não nos tornarmos conscientes das nossas fraquezas, das nossas limitações, que o pecado original deixou como concupiscência na nossa vida, e nos abrirmos à graça de Deus, não acontecerá. Já o agnosticismo, que o Papa Francisco também alerta, é outro grande perigo nos nossos tempos. É algumas pessoas achar que serão salvas porque terão a consciência iluminada pela aquisição de conhecimentos. Eu vou estudar, vou adquirir conhecimento de cultura, de filosofia, de sociologia e vou me tornar uma pessoa melhor. Ponto. Continua no fio da navalha do orgulho e da prepotência. Porque não basta você saber o que é certo. Você sabe que o certo é amar. Mas se a graça de Deus não te impulsionar a amar o inimigo, entre saber e fazer, às vezes tem um abismo. E sem a graça santificante de Deus, nós não conseguiremos. E Santa Teresinha, ela vai dizer que nós devemos ter uma pequena alma aí,
Porque Santa Teresinha, ela vai dizer o seguinte, que Deus chama a santidade não somente as grandes almas, mas uma legião de almas pequeninas. Essas almas pequeninas, volto a dizer, não é diminuindo, mas é sabendo, tomando consciência da minha fraqueza, e que se eu não me abrir à graça santificante de Deus, eu não serei santo. Como é que eu abro a minha alma para a graça santificante de Deus? Amando Jesus de forma ardente, sendo capaz de dizer: eu sei que eu tenho esse vício, eu sei que eu tenho esta fraqueza, mas por amar a Jesus, eu não vou nem me acomodar e nem aceitar esta fraqueza na minha vida, e eu vou fazer de tudo para não cair neste erro. Então Santa Teresinha, ela vai nos chamar exatamente a esta determinação: amar Jesus sempre. Quando Santa Teresinha vai falar da sua infância espiritual, e aí vem o evangelho de hoje que nós ouvimos: se nós não fizermos como crianças, nós não entraremos no reino dos céus. O que é isso? Santa Teresinha também, ela vai exatamente falar o seguinte: é reconhecer o seu nada e esperar tudo do bom Deus, assim como uma criança pequena espera tudo do Pai. É ter a certeza que Deus proverá. Lógico, não é aquela espera passiva que eu alerto tanto, que tem aquela piada de que uma pessoa que crê em Deus caiu no mar, estava se afogando, aí passou um barquinho, aí o barquinho, o pescador rebolou uma boia, aí o cara: não quero não, porque Deus vai me salvar. Aí o pescador foi embora. Aí veio a guarda costeira, rebolou uma outra boia, rebolou uma corda, rebolou uma rede, e ele: não, Deus vai me salvar. O que é que aconteceu? Morreu afogado. Aí ele chega lá no céu, revoltado: Deus, como é que o Senhor deixou eu morrer? Por que é que o Senhor não foi me salvar? Aí Jesus olha para ele assim: irmão, eu mandei um barco, mandei a guarda costeira, e tu não quis se salvar. Então Deus, Ele provê, mas nós precisamos também agir. Neste campo que nós estamos falando, do espiritual, da salvação da nossa alma, do combate espiritual, Deus favorece os meios. Meu irmão, minha irmã, não duvide. Hoje você está aqui, é um meio que Deus está favorecendo para que você se converta e o ame mais. Agora, vai ser você que vai escolher se guardará no coração o que Deus suscitar ou não. Então, a infância espiritual é nós reconhecermos que somos dependentes de Deus, dependentes da graça santificante de Deus, que se nós não dobrarmos o joelhinho, se nós não abrirmos o coração e dizer: Deus, eu quero ser santo, por isso faz a tua obra, seja o Senhor da minha vida. Ou então junta Santa Teresinha com São José Escrivá, e aí diz logo assim: meu Deus, me faz santo, nem que seja a base de paulada. Será que todos nós aqui temos coragem de dizer isso para Deus? De chegar assim: Deus, eu quero tanto ser santo, mas eu quero tanto ser santo que eu aceite ser até mesmo debaixo de porrada. Pode descer o cacete, se for para me santificar, desce a lenha. E aí? Será que amamos tanto a Deus ao ponto de dar esse livre acesso, essa liberdade de Deus na nossa vida?
porque isso é infância espiritual. É isso que Santa Teresinha nos ensina. Santa Teresinha passou uma verdadeira via crucis com a sua doença. E ao morrer, sabe o que ela disse? Meu Deus, meu amado, eu te amo. Ela podia muito bem ter dito: pô, Senhor, dediquei minha vida toda a ti, não fui para festa, não namorei, não casei, porque quis ser toda tua, e tu só me concede 24 anos de vida? Me deixa morrer com essa doença tão grave? Pô, Deus, é assim que tu trata os teus amigos? Não. O que é que ela disse? Meu Deus, meu amado. Uma das coisas que eu agradeço a Deus é de ser um pouco próximo do Carmelo aqui de Santa Teresinha de Fortaleza. E a última irmã que faleceu, eu ficava acompanhando pelas mensagens que a madre ficava mandando. Ela pedia: padre, reze, olha, irmã, faz isso. E uma coisa que a madre falava é que nos últimos dias de vida dessa carmelita, todos os médicos, todas as enfermeiras faziam questão de passar no leito dela, porque o rosto dela era um rosto de felicidade. Essa senhora estava morrendo, mas o seu rosto era de felicidade. E ela dizia o seguinte para quem fosse visitar, e até mesmo para a madre: eu quero morrer. Eu quero encontrar o meu amado face a face. Se ele quiser, pode me levar agora. Eu já entreguei minha alma a ele mesmo. E enfrentou um momento tão difícil da vida de todos nós de maneira serena, na certeza que iria se encontrar com o seu amado na eternidade. Essa é a pequena via. A pequena via que Santa Teresinha vai nos ensinar, e tem uma frase que resume bem isso: pequena via é você fazer tudo por amor e com amor a Jesus. E Santa Teresinha vai dizer: faz tudo por amor. Se você vai pegar um alfinete no chão, pegue com amor e por amor, com amor e por amor a Jesus. Será que nós estamos fazendo tudo por amor a Jesus e com amor a Jesus? Aí a gente pode entender o que é fazer tudo para a maior glória de Deus. Você, na sua vocação de pessoa casada, você está amando seu esposo por amor a Deus? Tudo que você faz à sua esposa, você faz por amor a Deus? Quando você é abençoado por Deus, você reconhece isso e agradece por amor a Deus? Os teus filhos, você cuida e educa-os por amor a Deus? Porque se nós amarmos realmente a Deus, ao Senhor Jesus, imagine quanto deve ser de excelência as nossas atitudes com as pessoas. Porque se o Senhor Jesus estivesse agora em carne e osso no nosso meio, eu tenho certeza que nós procuraríamos fazer e oferecer o melhor para Ele. Não é verdade? Então devemos fazer a mesma coisa uns pelos outros, de acordo com o seu estado de vida. No casamento, no seu trabalho. Porque quando Santa Teresinha vai nos ensinar a sermos esta criança dependente de Deus, quando Santa Teresinha vai nos ensinar a amar a todos com este amor de Jesus, Santa Teresinha quer nos dizer que nós devemos, em todos os aspectos da nossa vida, seja profissional, seja amoroso, seja de amizade,
seja de estudo, em todos os ambientes, devemos estar e fazer por amor a Jesus. Quem aqui deseja decepcionar a pessoa amada? Será que você, amando o seu esposo, amando o seu pai, amando o seu filho, você queria decepcioná-los? Não. Então por que muitas vezes nós não estamos nem aí quando decepcionamos o nosso amado Jesus Cristo? Por que é que nós nos esforçamos cada dia mais a sermos os melhores aos olhos de Deus? Os melhores aqui, entendam, não é se inflar de orgulho, mas lutar a cada dia para ser uma pessoa que ama mais a Deus. Então, Santa Teresinha, ela também é muito conhecida por essa questão das rosas. Nós distribuímos rosas aqui, não foi? E quando Santa Teresinha lembra logo de rosa. Mas vê só o que Santa Teresinha diz sobre as rosas. Foi para não escutar isso que eu não quis crescer, sentindo-me incapaz de ganhar a vida eterna no céu. Permaneci então sempre pequena. Santa Teresinha se referindo aqui à passagem que fala que somente as crianças herdarão o reino dos céus. Permaneci então sempre pequena. Tenho uma só ocupação: colher flores. Olha que cor mais meiga, né? Linda. Mas quais flores? As flores do amor e do sacrifício, oferecendo-as ao bom Deus para seu agrado. Será que nós estamos procurando colher as flores do amor e do sacrifício na nossa vida? Santa Teresinha, com a sua vida, também vai nos levar a refletir sobre a questão do sofrimento. Diz o seguinte: para se chegar à plena infância espiritual, é preciso passar pela noite escura da alma, pela purificação. O que é a noite escura da alma? São João da Cruz vai dizer o seguinte: dentro da espiritualidade carmelita tem esse total abandono a Deus. E São João da Cruz vai dizer que a gente precisa passar pela noite escura da alma, purificar todos os nossos sentidos de modo tal que nós não saibamos o que fazer a não ser amar a Deus. O teu olhar tem que ser para amar a Deus. O teu tato tem que ser para amar a Deus. A tua boca tem que ser para amar a Deus. Os teus ouvidos tem que ser para amar a Deus. Essa é a purificação que a noite escura traz. E é isso que nós somos chamados, pela espiritualidade de Santa Teresinha, a viver na nossa vida. Só que isso, irmão, o ouro, vocês sabem como é que é purificado? No fogo. A nossa forja é o sofrimento. Não é que você vai assim: então eu vou me meter ali no sofrimento, vou começar a ouvir Marília Mendonça para entrar na sofrência e sofrer. Não, não é por aí. Mas é não temer sofrer por amar Jesus. É não temer, é não fugir, se necessário for, sofrer para agradar a Deus com a santidade da nossa alma. Será que nós temos consciência do que nós cantamos? O que agrada a Deus é minha pequena alma. A pequena alma é essa, que se abandona totalmente no amor a Deus. Santa Teresinha, ela vai nos trazer toda essa beleza, toda esta riqueza. E por fim, quando ela fala desta infância espiritual, ela fala exatamente para tirar aquela imagem que o santo
não peca. O santo peca. Só teve 2 pessoas que não teve pecado nesse mundo. Quem foram? Pronto. O restante, irmão, teve a sua cota de pecado. Qual é a grande diferença dos santos reconhecidos para nós? Eles nunca aceitaram a condição de pecador. Sempre lutaram, confiando com a graça de Deus contra o pecado. Santa Teresinha, quando fala da pequena via, da infância espiritual, de sermos como criança, é saber, eu tenho que amar a Deus, mas, devido à minha fraqueza, haverá momentos que eu cairei, como uma criança. Vocês viram a filha da Lohane, na hora da missa aqui? Viram? Algumas pessoas viram aqui, né? Ela subiu nesses degrauzinhos. Se não fosse a mãe dela, ela tinha caído, porque é próprio de uma criança. Se nós quisermos nos colocar como crianças, segundo Santa Teresinha, na infância espiritual, nós correremos ao encontro do amado, mas pode acontecer de você cair. E o que vai te levantar? A graça de Deus, o teu amor a Deus. Então Santa Teresinha tem muito a ensinar hoje, no mundo de orgulho, de prepotência, de se achar melhor do que os outros, de achar que não pode ser santo. Santa Teresinha vem dizer, você tanto pode como deve. É o sonho de Deus. Ah, mas eu sou pecador. Quem não é? Todos nós temos os nossos pecados. Só não se acomode com eles. Lute, se entregue, confie na ação de Deus e Ele vai te conduzir. Para mim, uma das imagens que melhor retrata toda essa espiritualidade de Santa Teresinha é a passagem do filho pródigo, o retorno do filho pródigo. Se nós lermos com atenção, nós vamos perceber uma coisa. Diz que o filho estava lá comendo a lavagem, aliás, não podia nem comer a lavagem, e lembrou, pô, na casa do meu pai os empregados têm tudo, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir que ele me acolha pelo menos como empregado. Ele se levanta, fraco, enlameado, sem sapato, e vai para a estrada. Como é que a passagem continua? E o pai estava na beira da estrada esperando o filho. Quando o pai vê o filho na estrada, o filho não tinha nem condições de correr. Tamanhas feridas, tamanha fraqueza ele trazia. Assim somos nós. Quem correu ao encontro de quem? O pai correu ao encontro do filho. Aquele filho que chegou com a prepotência e disse, olha, eu quero a minha parte da herança aí, que eu estou afim é de farrear. Eu quero pegar a minha herança, eu quero ir para Ibiza, eu quero ficar lá numa rave, eu quero ficar muito doido, fritado lá. Eu quero é isso. Agora volta, doente, fraco e ferido. E liso, né? Quem vai ao encontro? O pai, e o pai ainda vai correndo. Mas veja o processo do filho. Reconheceu os seus erros, reconheceu que sem Deus ele não pode, que sem o pai ele não poderia, e volta. E quando o pai vai ao encontro dele, aquele quadro, não sei se vocês já viram o quadro mais famoso do filho pródigo, né? Que mostra o pai acolhendo o filho, né? Eu imagino o filho daquele jeito, de joelhos, por cansado, exausto, mas voltando, e o pai alegre, festejando, cobrindo de beijo, criatura toda imunda, e ele beijando e abraçando, e dando graças a Deus que o menino tinha voltado. Assim é o nosso Deus, assim deve ser a nossa vida. Não é se acomodar com os seus pecados, é ter consciência deles e saber como você deve lutar. E pronto.
É isso que Santa Teresinha tem a nos ensinar. E aí, será que ela ainda continua tão amado da minha alma? Não é tão românticozinho, né? É exigente, muito exigente. Ter uma vida consciente dos seus pecados, abandonada em Deus e querendo somente uma coisa na vida: agradar a Deus com uma vida santa. Isso é Santa Teresinha. É isso que vocês são chamados a testemunhar no seu trabalho, na sua empresa, na sua universidade, no seu colégio, no seu condomínio, no seu clube, em todos os lugares. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,